Hoje, vivemos a famosa era do mimimi, daquelas pessoas que reclamam de tudo, que vivem chateadas e quando estão doentes, ao menor sinal de dor, já estão tomando o remédio. Enquanto as pessoas de 2 séculos atrás, que não existia toda essa complexidade de remédio, aguentavam dor, tomavam remédio caseiro, que custa mais a fazer efeito. Aquelas pessoas eram mais fortes que a nossa geração de hoje. Interessante é que quando você vai no hospital hoje para tomar uma injeção no braço, que precisa, que há uma necessidade, você reclama da picada da injeção. Vai medir a glicose, reclama da picada no dedo. E quando vai fazer uma cirurgia, dependendo da complexidade, você tem 40 dias de descanso. Olha só, o famoso resguardo. Saiba que séculos atrás isso não existia. Você saía da maca e já ia direto para sua casa trabalhar. Há quem diga que essa geração de hoje não aguentaria viver há 2 séculos atrás. Até porque não existia anestesia. Gritos, sussurro, medo nos hospitais era comum, normal. Até porque ir a um hospital era praticamente assinar um atestado de óbito. E é sobre isso que iremos falar hoje, de um tempo em que não havia anestesia. O meu nome é Heron Rodrigues, sou apresentador do canal Curiosidade da História e se você não é inscrito, se inscreva, dê essa moral para nós, deixe seu like e roda a vinheta. Aqueles que tinham dinheiro eram tratados e operados em suas casas. Por isso, quem tinha a má sorte de acabar na sala de cirurgia de um hospital tinha uma alta probabilidade de morrer vítima de uma infecção. Em um hospital de Londres ficava a mais antiga e conservada sala de operações de toda a Europa, que foi reaberta para visitação após meses de reforma. As pessoas que visitam ali ficam horrorizadas de ver como era a estrutura daquelas salas de cirurgia, de uma época apenas de 2 séculos atrás. Em 1822, o local era um centro cirúrgico para mulheres. Hoje só funciona como um museu, de uma época em que ainda não se usava anestesia e nem antissépticos, pois os médicos nem imaginavam quem eram os vetores das enfermidades. Eles simplesmente achavam que as infecções eram causadas pelo miasma, aquele mau cheiro que exala de animais mortos, de vegetais em decomposição, água suja, impura, pois segundo eles, era isso que causava as doenças. Até porque, nesse período, não tinha uma coleta seletiva de lixo. As pessoas amontoavam seus lixos no redor, atrás, na frente da casa, jogavam na rua, até defecava-se dentro de uma lata, dentro da casa e jogava-se para o quintal. Então, o mau cheiro nesse período era muito grande e os médicos achavam que isso que causava as infecções hospitalares. Olha só a ingenuidade desse período. E as operações relâmpagos que existiam nesse período aí? De 2 a cada 3 pacientes morriam na sala de cirurgia. Era realmente a sala dos horrores. Dor, grito era comum nesse período. Até porque, como eu falei, não havia anestesia. A sala de cirurgia do Hospital Struide Thomas, em Londres, foi construída no topo de uma igreja e tinha acesso direto à ala feminina. Esse hospital foi construído no século XI. O mais comum era que as pessoas morressem por causa das infecções contraídas no pós-operatório, mas para minimizar as possibilidades de morte por hemorragia, os médicos da época operavam o mais rápido que conseguiam. Uma cirurgia do princípio ao fim custava cerca de 10 a 15 minutos. Fazendo uma comparação com as de hoje, que é em média 40 a 90 minutos, é um absurdo, uma diferença estrondosa. Não tinha como dar certo, realmente era muito complicado pelo tempo que faziam as cirurgias nesse período. E serrar um osso durante uma amputação podia tomar no máximo de 2 a 3 minutos de cada médico, onde ficavam mais famosos de acordo com a rapidez que faziam essa cirurgia. Era uma verdadeira carnificina, eu não consigo nem imaginar isso. As amputações de membros usando torniquete eram uma das operações mais frequentes, mas também se fazia outros procedimentos, como a extração de pedras na bexiga. E como eu falei, tudo isso sem anestesia. Mas era
Se tentava métodos, procedimentos para tentar minimizar a dor ou até acabar com ela. Colocava o gelo no local onde se ia fazer a cirurgia ou amputar, colocava plantas medicinais, álcool, até hipnose foi tentado. Mas quando nada disso dava jeito, mano, que o caboclo tinha que ser seguro mesmo ali, porque ele ia ser cortado, que aquele desespero batia, os mais sortudos desmaiavam. Amém. E quem não desmaiava, assistia tudo aquilo dali, a sangue frio. Como eu falei, era a sala dos horrores. Quem precisou se operar nesse período sofreu muito. Os pacientes sentiam uma dor inimaginável durante as operações que eram feitas em uma pequena sala em uma maca de madeira. Naquela época, os pacientes mais ricos, como eu falei anteriormente, eram tratados em casa. Lá eles tomavam seu uísque, seu álcool, para tentar diminuir a dor. Os pacientes eram colocados em uma maca pequena que geralmente não apoiava todo o seu corpo. No entanto, as mulheres que passavam pela World Operating Theatre só recebiam um bastão revestido em couro para morder durante a cirurgia. Em alguns casos, os pacientes tinham os olhos vendados, mas geralmente assistiam tudo aquilo dali a sangue frio. Somente em 1846 que o éter passou a ser usado no Reino Unido como anestésico. E no ano seguinte, o cloriforme também passou a ser utilizado para deixar os pacientes inconscientes. E as salas que eram feitas essas cirurgias? Vocês sabiam que tinha um palco das pessoas que gostavam de assistir aquilo tudo ali, sem piscar, sem pestanejar, e até brigavam por lugar mais próximo possível? Pois é, saiba que o palco dos horrores existiu nesse período aí sim. Centenas de pessoas assistiam a tudo. Assim como em outras salas de cirurgia de dissecação anatômica que existiam na época da Europa, esta tinha uma espécie de arquibancada com grades semicirculares para facilitar a visibilidade do público, que era composto principalmente por estudantes de medicina e aprendizes e assistentes de cirurgiões. Pessoas se amontoavam para apreciar a cada operação. O material cirúrgico só era lavado após as operações, assim como as mãos dos cirurgiões e assistentes. De acordo com as descrições de procedimentos cirúrgicos da época, havia um barulho intenso, empurrões na arquibancada. Do fundo era possível ver gritos: "Ei, abaixem as cabeças! Afasta para o lado, eu não consigo ver!" Isso tudo era para que os mais próximos à mesa de operação abrissem espaço para que o pessoal do fundo conseguisse enxergar. Fumaça de tabaco também era comum no ambiente. A presença e o posicionamento dos membros do público era regulamentado e era comum em todas as salas de operações da época que no centro ficasse o cirurgião e seus ajudantes que seguravam o paciente para que ele não se mexesse durante a cirurgia. Ao redor da maca também ficavam outros cirurgiões do hospital e seus aprendizes, assim como qualquer visitante que o cirurgião permitisse. Nesse período, os cirurgiões precisavam de muitos ajudantes, até porque tinha que segurar o caboclo com força. Você já pensou o cara indo cortar o cara ali, a sangue frio, e o cara vendo tudo, ele ia se mover, por mais que ele precisasse dessa cirurgia, mas o intuito do ser humano é tentar se salvar, tentar lutar contra a dor, e ele precisava de muita gente para que aquele cara não se mexesse dali, para ele poder fazer a cirurgia. Até porque não havia anestesia, como eu falei. As mulheres não era permitido ir para a arquibancada. Elas eram permitidas fazer cirurgia, mas a arquibancada não, pois diziam que as mulheres eram muito fracas para esse tipo de atividade. Olha só, preconceito. Até porque existem mulheres muito mais fortes do que o homem nessa atividade. Mas eram os preceitos da época. Nas arquibancadas ficavam sentadas, além dos estudantes, os aprendizes de outros hospitais que iam observar novas técnicas e procedimentos ou apenas o trabalho de cirurgiões mais famosos. Como foi falado anteriormente, os médicos e cientistas da época acreditavam que as doenças contagiosas eram causadas pelo miasma e não por micro-organismos como bactérias, fungos e outros seres dessa natureza. Por isso, não se utilizava nenhum método antisséptico na sala de cirurgia. E o sangue depois era juntado tudinho, colocado dentro de uma caixa com fundo de areia ou serragem para depois ser despachado, sem nenhuma higiene que vocês possam imaginar possível.
Da mesma forma, os instrumentos cirúrgicos não eram limpos ou esterilizados antes de cada procedimento, como são hoje. E os jalecos dos cirurgiões? Quanto mais sujo, melhor para eles. Para eles, isso era como se fosse uma medalha de honra ao mérito. Sinal que eles trabalhavam muito, sinal que eles eram muito eficientes. Então eles não tiravam a mancha de sangue, não mudavam no jaleco. Mal eles sabiam que esse jaleco poderia ser um dos vetores das doenças e das enfermidades que tinha naquele hospital. E um detalhe, como eu falei, eles só lavavam as mãos no final de cada cirurgia. Aliás, no final, não de cada. Se tivesse 10 cirurgias, eles só lavavam as mãos depois das 10 cirurgias. E assim também os seus assistentes. Cara, macabro isso. Imundo. E eles acreditavam que não era isso que causava. O que causava era o mau cheiro, como eu falei, o miasma. Em detalhe, eles vinham com a mesma roupa que eles chegavam no hospital, que eles vinham da rua, que chegavam no hospital, eles iam operar. Estranho, né? E você? O que achou dessa história? Você teria coragem de ir no hospital se operar nesse período, se fosse necessário? Você teria coragem de ir no hospital ou preferia se operar em casa? Deixe seus comentários. Isso é muito importante para o nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.